vezes no Rio Jordão. Quando a pastora passou o tema, eu fiquei curioso e fui procurar, né? Por que o número 7? Por que 7 vezes? Ele podia mergulhar ali de repente só uma vez, ou o profeta chegar, estender a mão ali e orar sobre a cabeça dele, e ele ser curado, né? Ali imediatamente, ou até mesmo um mergulho, 2, 3, né? Quem sabe? Mas não, ele mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Então nós vemos que o número 7 na Bíblia, ele fala da perfeição, ou da plenitude de Deus, né, nos procedimentos para com o homem. Então, a gente até no nosso dia a dia, né, na atualidade, no mundo em que vivemos, a gente vê algumas e muitas relações com o número 7. Na semana, por exemplo, são 7 dias, né, a semana que a gente conhece, ela tem 7 dias, então 7 dias completa a semana. 7 cores, ela forma ali o aspecto, né, perfeito, que ali é o arco-íris, são 7 cores. 7 grandes massas de terra formam a terra que a gente conhece, né, são 7 continentes. E 7 grandes corpos de água formam o oceano também completo. Então tem muita coisa aí relacionada com 7, né, que é a perfeição, a plenitude de Deus. Na Bíblia também a gente vê que a criação ela foi completa em 7 dias. Assim como muitos outros exemplos ao longo das Escrituras. Em Zacarias 3,9 diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escritura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade da terra num só dia. Em Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 4, também tem uma referência, diz assim: João, escreve às 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses são apenas alguns exemplos onde a gente vê o número 7 em destaque em grandes coisas importantes, né, na Bíblia. Para o judeu também, todo 7º dia é um sabate, e todo 7º ano era um ano sabático. Todo mês também era santo, e tinham 3 festas. Havia 7 semanas ali entre a festa da Páscoa e o Pentecostes. A festa da Páscoa ela também durava 7 dias. Na Páscoa era oferecido 14 cordeiros, 2 vezes o número 7. Eles eram oferecidos diariamente. Na festa dos tabernáculos, 14 cordeiros eram oferecidos em 70 bois. Também vemos o número 7 aí de novo. O tempo de luto que foi estabelecido ali quando a pessoa morre, ele foi estabelecido em 7 dias. Em Mateus 18, versículo 21, você pode abrir a sua Bíblia, irmão, por gentileza? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Eu lembrei quando o irmão que trouxe a palavra de abertura falou, né, como está seu coração para o seu irmão. A gente tem uma lição em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Você pode ler para a igreja, irmão, por favor? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. E numa conta feita ali rapidamente, né, com a calculadora, é claro, eu fiquei curioso para saber quanto é que dava. 490 vezes por dia. Se teu irmão pecar contra você, você tem que perdoar. É 70 vezes 7. No ano vai dar 178.850 vezes. É perdão pra caramba, né? E muitas vezes a gente acha, eu perdoei, né? O irmão me fez mal, eu perdoei. Mas será que perdoou mesmo? É porque o verdadeiro perdão é quando alguém te faz algo de mal, você perdoa, né? Independente se a pessoa pediu perdão ou não. E quando você vê a pessoa passando ali do outro lado da rua, você não pode se esconder, né? Se você vê ela tropeçar, você vai ter que ir lá e ajudar. Você perdoou,
Muitas vezes nós somos provados nisso daí. Nós achamos que perdoamos o nosso irmão que nos ofendeu, que nos fez algo de mal, mas quando vê ele de longe, fala, deixa eu entrar nessa primeira hora aqui, entrar nessa loja, porque o irmão está passando ali. Então é hipocrisia, nós estamos enganando a nós mesmos. Temos que perdoar 70 vezes 7 por dia. Temos que perdoar bastante. Essa é a lição que o nosso Senhor nos ensinou. Ainda no Novo Testamento, em Apocalipse, a gente vê bastante referência ao número 7. Quem já leu e pode confirmar, quem não leu, leia, que é muito interessante. Em Apocalipse, a gente vê 7 cartas que foram escritas para 7 igrejas, 7 selos de juízo, 7 trombetas do juízo, 7 taças do juízo, 7 candelabros dourados, as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, as lâmpadas de fogo, as 7 lâmpadas de fogo, o dragão vermelho ardente com 7 cabeças e 7 coroas, o leopardo como besta com 7 cabeças, a besta escarlate com 7 cabeças, os 7 montes e os 7 reis. Será que tanto 7 assim é apenas coincidência ou Deus tem algum propósito nesse negócio aí, né? Eu creio que é propósito de Deus. A nossa campanha, ela tem 7 dias também, né? Vai 7 semanas, né? E estão sendo distribuídas em 7 dias, toda sexta-feira. Durante 7 semanas, nós vamos estar reunidos aqui, né? Para poder entregar para o Senhor os nossos problemas. É um tema dessa campanha que, assim como aquele homem ele tinha lepra, a gente vai entregar, né? A gente vai identificar e passar para o Senhor o que é a nossa lepra. É uma lepra espiritual, é uma lepra material. Então você vai vir durante essas 7 semanas para poder estar entregando para o Senhor, simbolizando os 7 mergulhos de Naamã. Amém? Voltando para a palavra, Naamã, ele era um general do exército sírio, um homem importante diante do rei e respeitado, porque através dele Deus deu livramento ao povo da Síria. Como diz a palavra, ele era um varão valoroso. Eu vou ler o primeiro versículo, que é Naamã 5, e o segundo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Então a gente fala e vai lendo, né? Que é para poder estar confirmando aí na palavra, para a gente não estar fugindo aí do assunto, né? Porque aqui a gente não pode contar a história, a gente tem que falar o que está realmente na palavra, né? E na posição de Naamã, nós vimos que ele era um rei, era chefe do exército, né? Ele ajudava o rei, ele tinha grande destaque. Na posição dele, qualquer um pode se dizer que ele era feliz, né? Porque ele tinha um cargo bom, tinha respeito, admiração, tudo que ele precisava ele tinha, né? Quem não gostaria de ocupar um cargo ali como o que Naamã ocupava, né? Imagina você, na empresa que você trabalha, você chegar a ser gerente ali, ou até mesmo diretor, né? Ter um cargo ali importante, né? Todos nós almejamos isso, né? Que a gente vai poder ter um recurso financeiro melhor, vai poder comprar aquilo que não tem hoje, que a gente tem vontade de comprar, né? Vai estar podendo, porque vai estar ganhando bem, viajar, pagar as dívidas que está atrasada. Então quem falar que não gostaria de estar um pouco acima, né, um nível melhor assim na sociedade, no emprego, que seja, né, de repente ele está mentindo para si mesmo, né, porque a gente sempre almeja um pouquinho mais, né, e o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, ele pode nos dar também. Então vendo isso a gente poderia ver, imaginar que Naamã ele era um homem feliz, mas eu creio que ele não era feliz, porque ele tinha um problema que o dinheiro dele não podia resolver. Tinha alguma coisa ali que ele não podia comprar, nem se o rei quisesse dar para ele, o rei não podia, porque era a cura da doença dele. Hoje a medicina ela tem solução para várias doenças, né, que a gente conhece, até mesmo para aquela doença que era conhecida como lepra. Eu fiz uma pergunta ali para um amigo, que ele era farmacêutico, trabalha comigo hoje, e perguntei, hoje como que seria essa doença? Ele falou que é para aquela doença chamada hanseníase, né, que tem cura, hoje tem cura, tem tratamento, e naquela época não tinha. Você imagina viver numa época, num lugar que até para dor de cabeça não tinha remédio. Se o povo sentia dor de cabeça, não podia abrir o armário, pegar ali um Dorflex, uma aspirina e tomar, né? O negócio era bem estreito. E imagina a lepra. Ela era, como eu falei, essa doença de pele, ela começava com um pontinho vermelho, insignificante, e depois ia se espalhando
e consumir ali toda a carne.